Olá, amigos! Você está hoje aqui no módulo 2 do nosso Escola de Discípulos, nosso módulo Caráter Cristão. Seja bem-vindo, então, a este nosso novo formato da nossa Escola de Discípulos. Nós queremos que será um tempo muito edificante na nossa vida, né? Então, eu sou Érica Castro, talvez você que não me conheça, e nós já queremos hoje começar o nosso primeiro módulo falando a respeito do tema Caráter Cristão. Esse é o tema que nós vamos desenvolver hoje na nossa Escola de Discípulos, no nosso segundo módulo. Então, nós já queremos pontuar para você o que é o caráter cristão. A princípio, eu acho bacana nós entendermos que o caráter é aquilo que nos define com a nossa característica individual inerente a cada tipo de pessoa. Cada tipo de pessoa, ela possui um conjunto, de traços particulares que nos formam como indivíduos. Isso é o caráter de cada um. E o caráter cristão é o conjunto dessas características que a Bíblia fala que são inerentes a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então, cada um de nós possui o seu caráter, que ele é construído na nossa vida desde que nós nascemos até o momento onde nós chegamos ao dia de hoje, independente da sua idade, da sua faixa etária. Nosso caráter ele é uma construção, ninguém nasce com um caráter construído, com um caráter pronto. O nosso caráter ele é desenvolvido através da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Este é o nosso caráter. E o nosso caráter cristão, ele também é desenvolvido a partir do dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós nascemos de novo. A partir desse dia, então, começa a ser inserido em nós, na nossa vida, no nosso espírito, aquilo que nós chamamos de caráter cristão, que é aquilo que é transformado em nós através da pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, este Espírito, que é o Espírito de Deus que habita no nosso espírito, ele vai nos transformando à semelhança de Jesus. E aí, então, sim, vai sendo construído o nosso caráter cristão. Qual é a finalidade do nosso caráter cristão? Tornar a mim e a você cada dia mais parecidos com Jesus. Olha que bacana. Érica, isso é possível? Sim, meu querido e minha querida, isto é muito possível através do Espírito Santo, através da leitura da palavra de Deus, através de um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós vamos sendo transformados, como diz a Bíblia, de glória em glória, à semelhança do nosso Senhor, né? Então, nós nos convertemos. A nossa natureza pecaminosa, ela precisa ser arrancada de nós e a natureza de Jesus Cristo, ela precisa ser implantada em nós. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você hoje. Não são os dons ou o conhecimento, ou o intelecto, ou aquilo que estudamos a respeito da palavra de Deus, que evidenciam o nosso crescimento como muitos pensam. Talvez você já tenha pensado a respeito disso. Talvez você já tenha visto alguns pregadores, algumas pessoas que têm o dom da palavra, da oratória, que vão para frente e falam muito bem a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que a Bíblia diz. Mas você pode perceber em algumas pessoas que falam muito bem, mas que não vivem aquilo que falam, né? Você deve conhecer pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Isso não é o caráter, isso é dom. O dom ou o conhecimento, então, ele não forma o nosso caráter cristão. Existem também pessoas que têm dons espirituais, possuem dons espirituais, né? Que são presentes de Deus para mim, para você, a capacitação do Espírito, dom de línguas, dom de profecias. A Bíblia fala a respeito dos dons. Os dons também que são presentes de Deus a nós, eles não falam a respeito do nosso caráter. Aquilo que vai dizer a respeito do nosso caráter cristão é aquilo que as pessoas olham para nós e elas percebem Jesus em mim e em você. É quando nós evidenciamos, através das nossas escolhas, dos nossos hábitos, do nosso pensamento, do nosso estilo de vida, a vida de Jesus. Eu sempre gosto de dizer que em várias outras aulas para trás, eu sempre compartilho isso. Quando eu me converti, eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos de idade. Um dos primeiros livros que eu li que me marcou profundamente Em Seus Passos, que faria Jesus.
E neste livro eu aprendi a respeito disso, que em cada atitude que eu começasse a tomar, antes eu deveria pensar o que Jesus faria no meu lugar. Isso é caráter cristão. Muitas vezes nós podemos pregar na igreja, nós podemos orar em línguas, nós podemos entregar profecias, mas de alguma forma nós não estamos evidenciando a vida de Jesus. Nós evidenciamos a vida de Jesus quando nós temos essa capacidade de perguntarmos no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa célula, na nossa família, dentro e fora deste ambiente que nós chamamos de culto, de igreja do Senhor, porque igreja somos nós, mas fora das quatro paredes do templo, nós evidenciarmos Jesus. Isso sim é caráter cristão. Para nós termos o nosso caráter tratado, então, nós precisamos reconhecer as características que desagradam a Deus, né? Que é aquilo que nós chamamos de pecado. Nós sabemos que lá no Éden, o pecado de Adão e Eva distanciaram Adão e Eva de Deus. Eles ouviram a voz de Deus e eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles tiveram um entendimento de que eles haviam caído em pecado. E assim continua sendo comigo e com você. Muitas vezes nós nos escondemos da presença de Deus quando nós levamos uma vida de pecado. Então, se tem algo que pode te afastar, me afastar da presença de Deus, é essa palavrinha chamada pecado, quando nós erramos o alvo. É quando nós não fazemos aquilo que agrada a Deus. Isso é pecado. Então, essa consciência e este arrependimento, né, precisa ser tratado e gerado em nós, a fim de que nós possamos nos aproximar do Espírito Santo a cada dia mais. Nós devemos confessar e desejar abandonar o pecado. O pecado precisa ser banido da minha e da sua vida, dia após dia. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus e permitir que Ele nos convença a respeito da nossa vida cristã. Quem vai me convencer, quem vai te convencer, meu querido, a respeito daquilo que é pecado, daquilo que nos distancia da presença do nosso Pai, do nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele gera o convencimento em nós. E aí essa abertura, sabe, que eu e você precisamos ter. Senhor, fala comigo, me mostra, revela a mim aonde eu tenho sido desagradável ao Senhor, aonde eu tenho mantido uma vida que não agrada a Ti. Ele vai trazer, quando sinceramente nós perguntarmos a Ele, Ele vai trazer em nós a revelação que nós precisamos, a fim de que nós sejamos agradáveis a Deus, né? Então nós devemos orar sinceramente a Deus, pedindo que Ele nos liberte e Ele nos resgate desse fútil procedimento que nasceu conosco através dos nossos pais, através lá de Adão e Eva, né? Então nós devemos crer em Deus e depender do Espírito Santo para a transformação. Você quer ser transformado pelo Espírito de Deus? Você deseja ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? A dica é: relacione-se com a palavra de Deus, relacione-se com o Espírito Santo de Deus, abra o seu coração e deseje aprender mais de Cristo, deseje ser a cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos o nosso caráter, então, cristão transformado através de, eu vou pontuar para você aqui algumas características, algumas situações que tratam do meu e do seu caráter. Então veja bem, nós nascemos concebidos pelo nosso pai, pela nossa mãe natural. Nós temos uma vida, independente se estamos em contato com a religião ou não. E aí nós chegamos num ponto da nossa trajetória onde nós conhecemos Jesus. Não só pela letra, por aquilo que lemos, mas por uma experiência pessoal com Ele. A partir de então a nossa vida vai sendo transformada. Começa este processo, que é um processo de transformação, de renovação da nossa mente, através da palavra de Deus e do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Então, um novo caráter, que é o caráter de Cristo, vai sendo adquirido, ele vai sendo instaurado dentro de mim e dentro de você. Então, a partir deste momento, como que nós teremos o nosso caráter tratado? Primeiro, através do reconhecimento daquilo que desagrada a Deus. Olha que bacana. O texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus ela nos diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros,
Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Então o profeta Isaías, ele está dizendo para mim e para você assim, eu vi a glória de Deus, meu Deus, quem sou eu para ver a glória de Deus? Isaías, quando ele vê a glória de Deus, essa experiência da nossa conversão, ele vê a glória, ele vê o tamanho da grandiosidade, da santidade, da pureza de Deus, e ele olha para si mesmo e ele percebe, meu Deus, eu sou impuro. Eu preciso dessa glória, eu preciso dessa pureza de Deus na minha vida. Então o primeiro ponto é reconhecimento daquilo que desagrada a Deus. Existem áreas da minha e da sua vida que desagradam a Deus. Que áreas são essas, Érica? Pergunte ao Espírito, ele vai falar com você. Segundo ponto, um arrependimento sincero. Veja que nesse mesmo texto, Isaías, ninguém diz para o profeta Isaías, olha, você precisa se arrepender, você está distante da glória. Naturalmente, quando o profeta ele vê a glória de Deus, ele olha para si mesmo. Então eu e você precisamos ter essa característica em nós, olhar para Deus e nos percebermos, Senhor, eu preciso do Senhor, Espírito Santo de Deus me transforma. Olha, essa é uma experiência maravilhosa, ver a glória de Deus e se entender distante deste lugar, mas o quanto Ele é acessível a nós através do sangue de Jesus, perceber o quanto impuros nós somos, quantas vezes os nossos pensamentos, eles são distorcidos, e eles nos afastam da glória de Deus, mas quanto é possível, através de Jesus, nós sermos purificados e nós manifestarmos a presença de Deus. Então, um arrependimento sincero. Arrependimento parte do pressuposto de que eu preciso que Ele me transforme. Primeiro ponto, reconhecimento de que desagrada a Deus. Segundo ponto, arrependimento sincero. Terceiro ponto, confissão e entrega. O mesmo texto de Isaías diz assim, ai de mim, eu estou perdido. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Então, sou eu e você hoje apresentando ao Senhor não as nossas desculpas. Hoje nós percebemos muitos cristãos apontando para Deus as desculpas. Ah, mas a minha vida é difícil, mas a minha família é difícil, mas eu cresci numa realidade difícil. Deixa eu dizer para você, querido, Deus conhece toda a sua realidade, as suas verdades. Deus conhece a palavra antes mesmo que ela chegue à sua boca. Mas eu quero dizer para você que muito mais do que as nossas desculpas, Deus espera a nossa confissão e a nossa entrega. É eu e você comunicarmos a Ele, Senhor, eu não posso transformar a minha vida e a minha história. Eu não tenho a capacidade de mudar a mim mesmo, eu conto com o Senhor. Eu conto com esta obra que somente o Teu Espírito pode realizar dentro de mim. E o nosso quarto ponto aqui, buscando a Deus. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 15, é aquele texto que diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O apóstolo Paulo, discipulador de Timóteo, ele está dando uma boa dica para Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, você quer crescer no seu caráter cristão? Você quer ser um homem amadurecido, uma mulher amadurecida, que evidencia Cristo para as suas gerações, para os lugares onde você pisa? Então Paulo dá essa dica, olha, aplica-te à leitura da palavra, à exortação e ao ensino. Nós hoje também vivemos uma geração que não gosta de ser exortada. Filhos que não querem ser exortados pelos seus pais. A gente não pode chamar atenção. Na igreja isso não é diferente. O líder, o pastor, a líder, a pastora não podem exortar a igreja porque a igreja fica chateada. Queridos, que essa não seja a minha e a sua verdade e realidade. Nós precisamos ser homens e mulheres que amam a exortação e o ensino. Se nós queremos ficar firmes na nossa caminhada com Deus, nós precisamos que o nosso coração se aplique às verdades da palavra de Deus. E se tem uma coisa que Deus faz com aqueles a quem Ele ama, se chama correção. A Bíblia diz que Deus corrige aos filhos a quem Ele ama. Então, se você não está sendo corrigido, você não está sendo amado. Então, se você está sendo corrigido, deixa eu dizer para você, isso é um sinal de que você está sendo muito amado por Deus e pela sua liderança, né? Então, Paulo está dizendo isso para Timóteo. E o último ponto aqui que nós queremos trabalhar, nós falamos sobre reconhecimento do que desagrada a Deus, arrependimento sincero,
confissão e entrega, busca incessante a Deus, e o último ponto aqui para nós termos nosso caráter tratado, que é experimentar a transformação. Isso é fantástico. Quando eu e você nos submetemos à ação do Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes vai doer. Morrer dói. Olha para Jesus na cruz, foi doloroso para ele. Mas o cumprimento, né, de tudo aquilo que Deus havia dado a ele para fazer o cumprimento, nossa, colocou Jesus no mais alto lugar, um nome que se eleva a todo nome. Então, assim, experimentar essa transformação que é gerada no nosso caráter, pela pessoa do Espírito, pelo poder da palavra de Deus em nós, vai fazer com que eu e você vivamos em intensidade todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu creio que você que está aqui me ouvindo é alguém que deseja viver o propósito de Deus para a sua vida. Se você quer isso, se você quer experimentar uma grande transformação, sabe? Que as pessoas olhem para você e digam assim: como fulano está diferente. Nossa, como a Érica mudou. Antes ela era uma pessoa assim, hoje ela é uma pessoa transformada. Se você quer viver esse tipo de transformação, submeta-se à experiência de ter um caráter transformado pelo Senhor. Amém, queridos? Nós então vamos para um próximo passo aqui da nossa aula de hoje. Por que nós precisamos ter o nosso caráter tratado? E aqui a gente já está caminhando para o fim da nossa aula. Nós precisamos ter o nosso caráter tratado a fim de que nós sejamos vasos de honra. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 20 e 21, olha o que a palavra de Deus nos diz: olha, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, aqui na carta de Timóteo, nós estamos percebendo que dentro de uma casa, né, num núcleo de relacionamento, numa célula, numa igreja, na sua família, no seu ambiente de trabalho, sempre vão existir utensílios para honra e utensílios para desonra. A pergunta que fica aqui: que tipo de utensílio nós temos sido? Meu querido, essa pergunta ela é muito séria e ela define muito a respeito de nós, o que nós vamos receber de Deus e o que nós vamos ministrar na vida de outro. Se eu sou um utensílio para honra, se eu tenho recebido de Deus uma vida transformada, por permitir que Ele transforme o meu caráter, eu serei um utensílio de honra. Eu vou fazer jorrar na vida do outro aquilo que a palavra de Deus tem jorrado na minha. Então eu vou ser para a honra. Mas se eu tenho escolhido estar num ambiente e não permitir que eu seja transformada pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu posso me transformar num utensílio para desonra. Veja como isso é ruim. Você já imaginou você receber tão grande salvação de Deus? Você ser um homem e uma mulher que recebe um presente incrível de Jesus, que é a vida e a vida em abundância. Você ser alguém a quem Deus acreditou em você, de tal maneira mandar o único filho dele morrer numa cruz por amor a você, por amor a mim. E nós não correspondermos a este amor, mas nós permitimos que a nossa falta de disciplina, que a nossa falta de importância à palavra de Deus, a transformação que a palavra de Deus deseja operar em nós, coloque você e eu num lugar onde nós somos pedra de tropeço, onde as pessoas olhem para nós e digam assim: olha, está na igreja, está na célula, diz que aceitou a Jesus, batizou de novo, foi para as águas, mas olha, essa pessoa não comunica Jesus a essa geração. Essa pessoa não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Este é um vaso de desonra. E é muito sério nós nos transformarmos em vasos de desonra, porque naturalmente nós nos tornamos desagradáveis a Deus. Então Deus, em seu infinito amor e graça, Ele quer nos transformar em vasos de honra, para a honra e glória do nome dEle. Eu desejo ser um vaso de honra a cada dia. A cada dia eu desejo ser uma mulher para a minha geração que evidencia a pessoa do Espírito Santo que habita em mim.
O segundo ponto aqui, por que nós precisamos, né, ter o nosso caráter tratado? Para nos tornarmos de utilidade a Ele. Nós só seremos úteis na obra de Deus quando nós tivermos nosso caráter tratado. Porque a gente pode fazer muitas coisas, mas Deus não está preocupado com aquilo que você faz, Deus está preocupado com quem você é. Muito mais do que as coisas que fazemos para Deus, nós precisamos estar no lugar onde nós somos aquilo que Deus espera que nós sejamos. Se eu faço coisas para Deus, mas se eu faço do meu jeito, sabe? Se eu não permito a transformação de Deus em mim, eu estou indo por um caminho completamente oposto. Né? A Bíblia fala sobre Marta e Maria, né? Alguém que queria servir fazendo muitas coisas na pessoa de Marta. E Maria, que estava aos pés de Jesus, simplesmente desejando ouvir os seus ensinamentos, ser transformada pela sua palavra e pelo seu ensino. Né? Então depois nós vemos Maria deslanchando no seu testemunho de vida cristã. A gente pode servir a Deus de muitas maneiras, a gente pode servir a igreja sem estar servindo a Deus. Nós podemos até mesmo achar que nós estamos servindo a Deus fazendo exatamente aquilo que nós queremos, e aí nós estamos servindo a nós mesmos, né? O nosso coração, os desejos, as nossas próprias vontades. Para servirmos a Deus com eficiência, com utilidade, nós precisamos conhecer aquilo que agrada o coração de Deus e então nos envolvermos com a sua obra. O terceiro ponto é aperfeiçoarmos a imagem de Jesus Cristo. Eu só conseguirei servir a Deus quando essa nova natureza de Cristo for implantada na minha vida. Então eu preciso ser semelhante ao meu Senhor. Se eu não for alguém semelhante ao meu Senhor Jesus, eu estou errando o alvo. Eu e você precisamos a cada dia mais ser parecidos com Jesus. Você já pensou? Já parou para pensar você entrando num ambiente e as pessoas dizendo para você como fulano parece com Jesus? Com as suas palavras, com as suas escolhas, como a sua vida e a sua atitude manifestam Jesus para essa geração? Meu querido, que alegria! Você já pensou nisso? O quanto o coração de Deus vai se alegrar quando eu e você tivermos a capacidade de sermos como eles? Assim como, eu não sei se você é um pai ou se você é uma mãe, mas eu sou mãe de 2 filhos, e o quanto eu fico feliz em saber que os meus filhos se parecem comigo. O quanto me satisfaz ouvir a respeito das escolhas dos meus filhos quando essas escolhas são agradáveis segundo aquilo que eu os ensinei. Assim é o coração de Deus, o nosso Pai. Ele deseja que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Ele, né? O próximo ponto aqui é limpar a sujeira para que produzamos mais frutos. O Evangelho de João, capítulo 15, vai falar a respeito disso, né? A respeito de nós, como ramos, estarmos ligados à videira que é Cristo. E nós sabemos que uma árvore, para que ela produza frutos, né, continuamente, ela precisa ser limpa, ela precisa ser podada, ela precisa passar por alguns processos. Então assim somos nós. Nós conhecemos Jesus, nós ganhamos uma nova natureza. À medida que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo limpos, mas aí é um processo contínuo, onde a cada dia, dia após dia, semanas após semana, mês após mês, ano após ano, nós precisamos a cada dia nos submeter aos tratamentos de Deus, sermos transformados por Ele. Eu já cresci um pouquinho, agora eu já estou igualzinho Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não funciona assim. Nós precisamos ser transformados continuamente. A semelhança, quanto mais crescemos, maior a nossa responsabilidade de evidenciarmos Jesus para essa geração. Em mais profundidade nós precisamos nos envolver, né? A fim de que nós não percamos o nosso propósito de vida. E o último ponto, sermos agradáveis a Ele. O texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 8, diz-nos assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu e você nunca conseguiremos agradar a Deus seguindo a nossa própria vontade. Para sermos agradáveis a Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para que depois nós possamos vivê-la. Entende isso? É como alguém que vai receber uma visita importante e deseja agradar esta pessoa.
E aí ela prepara uma mesa e digamos que você tenha preparado um grande bolo de chocolate, né, recheado com brigadeiro, né, e você faz o melhor bolo, você prepara aquilo que você considera a melhor mesa e você vai receber essa pessoa importante. De repente essa pessoa importante, ela chega na sua casa, ela senta na sua mesa, ela olha e diz para você: eu não gosto de bolo de chocolate com brigadeiro. Ou então ela diz assim: eu não posso comer chocolate, faz mal para a minha saúde, né? Ou então ela diz assim: eu sou diabético. Você já pensou que grande frustração? E às vezes nós queremos servir a Deus dessa forma, colocando para Deus aquilo que agrada o meu próprio coração, aquilo que eu considero de melhor. Não dá para ser assim, querido. Para que nós possamos, querida, para que nós possamos ser agradáveis a Deus, nós precisamos conhecer o coração de Deus. E aí sim, nós nos lançarmos a oferecermos a Ele aquilo que Deus se agrada. E aí nós seremos aceitos. Você quer ser aceita pelo Espírito de Deus? Aceito pelo Espírito de Deus? Você quer ser alguém agradável a Deus? Então você precisa conhecer a vontade de Deus, se aprimorar a cada dia, conhecer a vontade de Deus. E aí, concluindo aqui a nossa aula, né? Nós queremos que você entenda que nós devemos continuamente nos humilhar diante de Deus, né? 1 Pedro 5, 6 nos fala a respeito disso: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Muitas vezes nós queremos a exaltação, mas nós esquecemos do tempo da humilhação. Antes da exaltação vem o tempo da humilhação. E Deus não quer te humilhar simplesmente porque Deus ele quer se mostrar o Todo-Poderoso. Para se mostrar o Todo-Poderoso Ele precisa nos humilhar. Não, Deus ele quer que nós sejamos dependentes dele, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então nós queremos encerrar aqui dizendo para você assim: querido e querida, vá para Deus com sinceridade. Você jamais pode enganar a Deus. Eu e você podemos nos enganar. Eu posso enganar a mim mesma. Eu posso achar que aquilo que eu estou fazendo é muito agradável, quando na realidade desagrada a Deus, e aí eu estou me enganando porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu quero. Com Deus não funciona assim. Eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu espírito de que você tiver a coragem de fazer as perguntas certas a Deus, abrir o seu coração com sinceridade, aguardando as respostas. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas fazem perguntas, mas elas já têm as respostas. Se você é alguém que tem as perguntas, mas que aguarda as respostas de Deus, as respostas sinceras de Deus, Ele vai falar ao seu coração, ao seu espírito. A sua vida será transformada e você será alguém que poderosamente, com um caráter cristão transformado pela palavra de Deus, vai gerar frutos agradáveis a Deus na nossa geração. Não devemos encobrir, nem negar, nem justificar e nem resistir ao tratamento de Deus, mas nós precisamos nos submeter. Sabe quem será o mais privilegiado nesse processo? Eu e você. Quando nos submetemos a Ele, nós descobrimos que Ele é perfeito, Ele sabe exatamente aquilo que precisamos, e Ele faz o melhor por nós e através de nós. Avalie o seu procedimento e tente discernir quais são as debilidades do seu caráter, né? Que tipo de debilidades você tem lutado e você tem enfrentado? Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Tenha a coragem de ouvir aquilo que Ele vai comunicar com você. Depois ore, confesse o seu pecado e viva uma vida nova, uma vida transformada por Deus. Eu quero orar por você. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo e participando dessa aula. Que o Teu Espírito, que é o Espírito de convencimento, de amor, de transformação, a começar em mim, transforme os nossos corações e faça e gere em nós homens e mulheres segundo o Teu coração. Nós queremos, Senhor, neste dia, nesta aula, Senhor, diante desta palavra, diante dos Teus ensinamentos, desta palavra que é Tua, nos submeter à Tua voz. Senhor, fala comigo sinceramente. Me mostra, Espírito Santo de Deus, aonde eu preciso ser transformada. E eu digo sim,
a cada estação, a cada movimento, a cada toque do Teu Espírito na minha vida. Em nome de Jesus, eu me submeto à ação do Teu Espírito. Eu quero ser para esta geração um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Nós oramos com sinceridade diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Obrigada pela sua participação e que o Espírito Santo de Deus a cada dia gere um novo a partir de você. Um grande beijo no teu coração. Deus te abençoe.